Olá, meu querido e minha querida. Eu sou o Clóvis e é uma alegria ter você aqui no canal Família em Cristo Unida. Prepare-se para mais um vídeo com a palavra de Deus, que ele tocará o seu coração e trará vitória para a sua vida. Não se esqueça de se inscrever, curtir os vídeos, compartilhar com as pessoas para que também sejam abençoadas pela mensagem de Deus. Falou comigo, falou de uma forma muito pontual e não foi só uma vez. Que ele me apresentaria um homem segundo o coração dele. Deus me apresentou o Marco. E a gente orou por um tempo. Eu não falo sobre isso. A gente é falante, mas tem um lado envergonhado. E eu orei muito. Eu orei, esperei no Senhor. E quando eu fui para conhecer o Marco, a gente marcou de se encontrar. Eu ia para um congresso ministrar numa igreja de um casal de amigos, pastores. E nós nos conhecemos, e a primeira vez que a gente almoçou junto, foi até engraçado, que eu falei, Marco, acha um lugar assim onde não tenha crente, porque vai ser uma luta, se a gente se conhecer no meio de crente, nós não vamos poder conversar nada, eles são muito avacalhados. E ele achou um lugar no caminho para onde eu estava indo, antes de chegar na casa deste casal, e a gente parou para almoçar num restaurante. Mas o medo, ele te rouba muitas vezes os presentes que Deus quer te dar. Por isso que nós viemos aqui e nós vamos sair tudo curada daqui hoje. Ah, vamos, espera só um pouquinho para te ver que o pai vai fazer aqui ainda. E quando eu almocei com o Marco, em vez de eu curtir o momento, eu comecei a analisar ele. Eu falei, não, mas tem alguma coisa nesse cara. E ele é o jeito do Marco, né? Quem congrega conosco sabe, ele é muito amoroso, pastorzão mesmo. O Marco muito querido. Eu falei, não sei, desconfiado, colérico, se assai. Sei não, tá muito querido pro meu gosto esse cara aí. Aí se é um grosso, diz um cavalo desse também não quero. Alguém se identifica, faz cara de paisagem aí. E à noite a gente foi pro culto. E antes de nós irmos pro culto no sábado à noite, no domingo a gente ficou lá. No domingo, antes de irmos pro culto, ele falou assim para mim à tarde, nós estávamos tomando um café, ele falou, Sara, eu não sei você, mas nós já estamos orando 2 meses. E eu só precisava te ver, mas eu tenho certeza que tu é a minha esposa. E eu não quero namorar, eu quero casar com você. Eu falei, um melancólico decidido. Só que aí o medo bateu tão forte, a colérica muito sincera, né, que pula a palavra. Eu falei, então Marco, eu gostei muito de você, realmente você é um homem de Deus, mas eu não estou preparada para dizer sim agora. Na lata, assim, quando eu vi, pulou. Joguei um balde de água fria, eu vi que ele ficou triste. Mas aí ele me ganhou com a resposta. Ele falou, Sara, eu tenho essa convicção. E se Deus falou comigo, nós servimos o mesmo Deus, Ele vai falar contigo. E eu estou disposto a esperar o tempo que for. Então a gente continua orando. E eu vou esperar, porque eu sei que aquele que falou comigo vai falar contigo. Aí eu gostei, falei, fechou. Só na oração, no manto e no mistério. E à noite nós iríamos para o culto. E era um seminário de família. E eu ia ministrar para a família mais uma vez, sendo viúva. E aí eu vi que ele foi antes, arrumou-se e foi antes para a igreja. Eu falei, o varão ora. Já é mais um ponto, que eu quero um homem que ora. E quando chegou na hora que eu fui ministrar, o pastor falou assim, irmãos, quando a missionária Sara subir no altar para ministrar, vamos descer todos os obreiros, vamos sentar com as famílias. Ela vai ministrar para famílias, vamos descer todos. E vamos deixar só ela aqui para ministrar. E Deus fez algo muito extraordinário naquele culto. Porque foi no altar que o Senhor confirmou no meu coração. Foi no altar que eu me apaixonei pelo meu marido. Quando eu recebi a oportunidade para ministrar, eu vim e eu fiquei assim como eu estou aqui. E veio um pastor aqui desse lado para orar por mim. E lá, né, era uma igreja que as pessoas sentavam tudo assim. E o Marco estava lá longe assim, ó. Era impossível eu ouvir a voz dele no meio daquela igreja. Ainda mais um pastor com microfone orando aqui do meu lado. E quando eles começaram a orar, toda a igreja e o pastor orando no microfone, o Senhor me permitiu silenciar, eu não escutei mais ninguém. E eu tinha falado à tarde para ele, Marco, intercede por mim hoje. Eu tô tão cansada viajando, eu preguei essa semana 2 vezes, eu tô arrebentada hoje. Mas eu preciso ministrar para as famílias. E Deus silenciou todo o auditório e eu ouvi a oração do meu esposo. E ele é muito chorão, ele não paga para chorar. E chorando ele orava e eu ouvi nitidamente a oração dele. E ele dizia, usa tua filha, Senhor, hoje. Sustenta ela com a tua mão. Dá saúde para ela. Faz algo novo, extraordinário hoje. Usa a Sara.
E eu fiquei paralisada. Justo eu, a mulher das palavras, perdi todas as palavras no altar. Eu falei, meu Deus. E abri o olho e todo mundo... Eu ouvi os outros falando e eu não escutava. Eu continuava escutando o Marco orar. E quando eles terminaram de orar e o pastor começou a descer com os obreiros, o Marco também, o Espírito Santo falou comigo. Esse que nunca deixa a gente se enganar. Porque ele sabia o que eu vivi 10 anos no meu primeiro casamento. Ele sabia as renúncias que eu fiz. Ninguém precisa saber o que tu renuncia. Ele sabe. Ele sabia. Coisas que eu nunca falei. E quando o Marco desceu, ele sentou na primeira fileira, assim, junto com os pastores, nossos amigos. O Espírito Santo falou em alto e bom som: filha, quantos anos você me pediu um sacerdote que te abençoasse e que intercedesse por ti enquanto tu ministravas a minha palavra? Sou eu que te dei, por isso eu te fiz ouvir a oração dele. E eu estava assim, a igreja esperando, eu nem cumprimentar os irmãos, não tinha cumprimentado, eles estavam sentando. E quando eu olhei para o Marco sentado, eu me apaixonei. Eu olhei e falei, meu Deus, eu orei 12 anos e estou olhando para o meu marido, meu Jesus, e agora como é que eu vou pregar? Sanguínea, respirei, tomei uma copada de água para conseguir pregar naquela noite. E quando estava terminando o culto, eu estava terminando de ministrar, sobe um pastor para louvar e ele canta um hino das antigas também mas um pedacinho desse louvor diz assim: depois do culto você vai ver, depois do culto ele vai com você. E quando terminou o culto, o melancólico, todo discreto, foi se despedir e falou, então ficamos naquela conversa, a gente continuou orando. Eu falei, Marco, aborta aquela conversa, eu vou casar contigo. Ele falou, o quê? Eu falei, filho, depois a gente conversa, que agora não vai dar, ele tinha que voltar para a cidade dele trabalhar. Eu falei, depois eu te explico tudo, mas o Espírito Santo falou comigo no altar e tu é o meu marido, nós vamos casar. E agora arruma o negócio que nós vamos casar logo, que nós não vamos ficar com essa bobiça. E foi assim que o Senhor fez na minha vida. E eu quero profetizar aqui nessa noite para mulheres que estão esperando no Senhor. No Senhor. Eu quero profetizar sobre a tua vida. Jesus vai trazer um homem segundo o coração dele para a tua vida. Jesus vai te dar um homem de caráter, um homem de oração. Jesus vai te dar um homem que seja um sacerdote na tua casa. E você vai dar testemunho também. Gera esse homem no joelho, gera ele no joelho, gera ele no joelho, que vai valer a pena, porque Jesus tem e ele apresenta pra gente. Não sai por aí desvairada procurando, não, porque a esposa é encontrada. Quem encontra uma esposa, o varão vai te encontrar, fica tranquila. Jesus sabe teu endereço, sabe a tua igreja, sabe onde tu vai. Ele sabe promover encontros. Amém? Agora vocês ficaram felizes, né? Minhas preciosas, eu tenho uma palavra de Deus queimando no meu coração. Eu queria pregar outra palavra, mas o Senhor ficou me incomodando com essa mensagem. Já preguei ela algumas vezes, eu amo esse texto. E o Senhor sempre me dá um sinal quando é uma determinada palavra. Com cada um Deus faz de uma forma, né? Para mim Ele sempre dá um sinal. Ele fala no texto, Ele fala no louvor, Ele fala a palavra, ou do tema, ou do texto. Mas hoje Ele não só falou, Ele desenhou. Porque a pastora Esther abriu com o texto que estava queimando no meu coração e com a palavra. Até anotei algo aqui no post-it, e quando ela começou a ler, eu falei, pronto. Eu falei para a menina que estava do meu lado, agora ela vai pregar a palavra que eu ia pregar. Engraçadinho, eu já vou pegar o meu post-it, vou arrancar e vou lá dar para ela. E vou dizer, só complementa. Porque quando a gente está no mesmo ambiente de glória, você está sendo ministrada pelo mesmo Espírito Santo. Não tem contrariedade, tudo se completa. Não tem nada que foge. É para a gente entender também que não tem nada a ver comigo, minhas lindas. Qualquer uma que viesse aqui, qualquer um dos vasos que Deus quisesse trazer aqui, pregaria dentro daquilo que Ele quer ministrar para nós nessa noite. Isso é muito importante a gente lembrar, minhas lindas. Eu sei que mulheres é assim, elas amam a gente, elas incentivam, eu amo esse carinho,
Mas eu entendo plenamente, ainda mais depois dos processos que eu já vivi, que não tem nada a ver comigo, minhas lindas, tem tudo a ver com Ele. Tudo para Ele, toda honra e toda glória, eu tributo a Ele neste altar nessa noite. Tudo para Ele. E eu quero ler mais uma vez com vocês, Evangelho de Lucas. Os outros evangelistas também falam desse texto, mas eu amo ler no Evangelho de Lucas porque ele era médico, né? Pensa para um médico da época escrever milagres assim, gente. Nós estamos falando de uma época que não tinha ultrassom, não tinha todos os exames que tem hoje, os diagnósticos que tem hoje. Pensa a coisa rudimentar que era, e um médico ter que escrever testemunhando milagres. É lindo demais. Evangelho de Lucas, capítulo de número 8, verso 41. Lucas 8, 41. Diz assim: e eis que um homem chamado Jairo, que era governante da sinagoga, prostrando-se aos pés de Jesus, rogava-lhe que fosse à sua casa. Ele tinha uma filha única de cerca de 12 anos que estava à beira da morte. E enquanto eles iam, a multidão o apertava. E uma mulher que tinha um fluxo de sangue havia 12 anos e gastara todos os seus recursos com os médicos e não pudera ser curada por ninguém, chegando por detrás dele, tocou na orla da sua veste e imediatamente estancou o fluxo de sangue. E olhando Jesus disse: quem me tocou? Todos negavam. Pedro, nosso sanguíneo, e os que estavam com ele disse: mestre, a multidão te aperta, te oprime, tu diz quem me tocou. Então, vendo a mulher que não podia mais se esconder, veio tremendo e prostrando-se diante dele, declarou perante todo o povo porque o havia tocado e como fora imediatamente curada. E ele lhe disse: filha, tem bom ânimo, a tua fé te curou. Vai. Uau! Estenda a sua mão, declare uma palavra de Deus, uma palavra de bênção sobre a minha vida, se você puder. Pai, aqui está a tua palavra, meu lindo, e aqui está as tuas filhas, teus filhos, teu povo. Eu sei que sou apenas um instrumento, Pai, e eu preciso que agora tu me dê graça para transmitir para elas tudo que tu já colocou no meu coração. Pai, em nome de Jesus, eu me coloco a teu dispor. Usa-me, faz do teu jeito mais uma vez. Toda honra e glória seja unicamente para ti, meu precioso Jesus. Muito obrigado por essa oportunidade, por essa honra, Pai, de poder falar da tua palavra. Amém? Minhas lindas, a história dessa mulher, ela mexe demais comigo. Esse texto é muito rico. Eu prometo não passar da meia-noite. Glória a Deus que hoje é sábado. Aleluia, né? E eu espero que você já esteja curada de relógio quando vem para a igreja, em nome de Jesus, né? Porque senão Jesus vai te curar hoje. Que esse negócio também de vir adorar Ele, fica dando hora para o Espírito Santo. Quiser falar comigo, ó, Espírito Santo, tens até, pode parar com essa bobiça, já pede perdão, né? Mas a gente vai ficar bonzinho, em nome de Jesus. Nós ensinamos isso na nossa igreja também, né? O domingo é do Senhor. Aí vem para a igreja, pega da 9 horas, pega dar um ciricutico nos crentes. Ué, o domingo não era do Senhor? Faz o que quer o domingo todo, pega 2 horinhas e fala: ó, Senhor, o domingo é teu, mas vou te dar 2 horinhas só. E se tu quiser, Espírito Santo, fala logo comigo, que eu estou ocupada. Aí vai pra casa e nem dorme cedo. Bem severo, que eu sei, conheço crente, não é de hoje. Vão pra casa se embuchar os barrigudos, passa mal, às vezes ainda murmurar do culto. E aí vem, fica 2 horinhas aqui, quer que o céu desça. Desce o céu, Pai. Vamos parar com isso e vamos abrir o coração de verdade para Ele e falar: Pai, eu vim aqui, agora eu vou viver esse momento e eu quero levar para casa tudo que tu tem para mim hoje. Eita glória, aleluia. Essa mulher tem tudo a ver com esse tema, gente. Eu me deixo curar, porque penso uma mulher que queria viver, enquanto tantos por tão pouco desistem. Ela queria viver, ela queria muito ser curada, ela tinha recursos e ela gastou tudo que tinha. Mostra que ela também não tinha amor ao dinheiro. Ela estava colocando a vida em primeiro lugar. Alguns escritos de Israel, algumas lendas falando dessa história, alguns rabinos escrevendo, eles dizem que naquela época existia até algumas receitas que custava muito para conseguir, e que se a pessoa fizesse
Podia ser que ela fosse curada de uma hemorragia, de um fluxo de sangue. Uma delas diz que se achasse ovos de avestruz, pegasse sua casca e torrasse ela e depois moesse e fizesse uma farinha e misturasse com leite de cabra e tomasse por 40 dias, talvez pudera ser curada. Eu tenho certeza que essa mulher achou ovo de avestruz, não sei na onde, mas ela mandou buscar porque ela investiu. Outros falavam de um chá de flor de lótus, e ela foi fazendo tudo o que tinha ao seu alcance, ela fez. Queridas, talvez fosse hoje um diagnóstico simples, uma ultrassom revelasse alguma ferida no útero, um problema no ovário. Talvez com a medicina de hoje seria simples de solucionar, mas naquela época não. E por 12 anos essa mulher ficou sangrando. Se a gente for fazer uma continha assim pelos 365 dias do ano, daria aproximadamente 4.380 dias. As mulheres entendem esse texto aqui bem melhor do que os homens, me perdoem, mas porque a gente sabe do que a gente está falando, né? A gente sente isso. Os dias das tuas regras já é uma luta, não é? É uma luta. Minha mãe dizia um ditado, quando estava nesses dias, era moça, eu falava, ah, meu Deus. Ela dizia, não reclama, filha. Hoje tu tá reclamando. Quando tu casar, tu vai entender o que a mãe diz. Se é a tristeza da solteira, a alegria das casadas. Mas a gente sabe como que a gente fica nesses dias, só a graça de Jesus. Tadinho dos esposos, tentando entender, facilitar a vida. Isso se não é um colérico, né? Que daí já na primeira diz, quem que foi? Tá de volta com essa bobiça! Que a impaciência define o colérico, que não é tratado. Mas nós todos somos tratados. 12 anos sem desistir. O mesmo tempo que a filha de Jairo, a menina tinha 12 anos. 12 anos que eles usufruíram da presença da filha no lar. Eram os 12 anos que essa mulher sofria, sem ter mais recursos, provavelmente com uma anemia profunda, provavelmente afastada da sua família. Conta-se, e pelo que a gente entende da palavra, dessa questão, que era considerada imunda, uma doença que não tinha um diagnóstico, um fluxo de sangue. Se a pessoa não tivesse muitos recursos, ela precisava ser tirada do ambiente da cidade. Algumas tradições dizem que quando a pessoa tinha muito recurso, era necessário fazer uma casa no mais distante do terreno, no final do terreno da família, uma casa completamente fechada, porque não se sabia, não se tinha diagnóstico, podia ser contagioso. E apenas uma abertura numa porta onde alguém empurrava um prato de comida para essa pessoa. Você imagina isso sendo mulher. A doença dessa mulher já não era só o fluxo de sangue. Eu falei que mulheres fazem terapia conversando com mulheres. Nós falamos hoje de manhã um pouquinho sobre isso. O homem é prático e objetivo. O homem pensa quieto, mulher pensa falando. Por isso que é tão importante ter amigas que Jesus dá pra gente. Você está num ambiente, numa mesa de jantar com casais, você não vê um homem levantando e dizendo eu vou ao toalete, e outro dizendo eu vou contigo. Se a gente vê, a gente já vai desconfiar. Mas as mulheres são solícitas. Ela levanta e diz eu vou ao toalete. A outra nem queria ir, disse, mas eu vou contigo. Elas vão junto. E lá no banheiro elas já fazem uma terapia, uma ajuda a outra. E se sair com a blusa desarrumada, as amigas, né? Pera, vou arrumar a tua blusa, já ajeita. Quer retocar o batom? Pera que eu te ajeito. Quer isso, quer aquilo. Mulher é assim. Agora você imagina essa mulher 12 anos, sozinha, sem ter uma amiga para tomar café, sem poder conversar, sem poder fazer terapia, nem falar da sua dor. Ela podia, gente. Isso gerou uma doença emocional. A sua alma estava doente, já não era mais o seu corpo. Tudo nela gritava por socorro, mas ela escuta falar. Alguém comentou por perto dela, alguém deve ter dito alguma coisa, que não tinha um WhatsApp, não tinha Instagram para ninguém mandar para ela. Alguém falou, olha, tem um homem caminhando pelas redondezas, o nome dele é Jesus. Onde esse homem passa, coisas extraordinárias acontecem. Ele cura enfermos, ele multiplica pão. E tem uma coisa especial, ele para ouvir as mulheres. Porque quem veio devolver o real valor da mulher não foi movimento feminista, nada, essa coisa maligna. Isso mais tirou nossos direitos do que deu direito para a mulher. Porque antes
era o homem que sustentava a casa. As mulheres podiam ser só a chefe do departamento doméstico. Olha que chique. Criava os filhos, ensinava a palavra. Aí essa praga começou a dizer que era tudo igual, direitos igual. Então tudo é lascado com direitos iguais. Agora a mulher tem que trabalhar, tem que ser competitiva no mercado, tem que estudar, fazer faculdade, mas não... mas quando chega em casa tem que fazer as coisas também. Não sei que vantagem viram nisso. Chega em casa tem que lavar, pelo menos organizar. Quando consegue pagar alguém para ajudar, ainda glória a Deus. E quando não consegue, tem o filho, tem o marido. Não é para qualquer uma não. E chega de noite, que é uma leoa lá no quarto. E ela tá virada numa gata esticada, cansada, pedindo a misericórdia. E acharam que era direito igual. Que palhaçada isso. Não foi isso que veio devolver o real valor da mulher. Foi Jesus. Jesus veio devolver o nosso valor e colocar nós no nosso lugar. É depois de Jesus que as mulheres começam a ser tratadas de forma relevante. É no ministério de Jesus que você encontra. Cada encontro de Jesus com elas é fenomenal. Com a mulher do poço de Jacó, eu sou apaixonado na história do encontro de Jesus com a samaritana. Uau! Ele vai perto de meio-dia, sol a pino, como dizia minha mãe, e fica ali na beira do poço. As mulheres decentes da cidade, tudo já tinha tirado água. Ela ia naquele horário para não encontrar as irmãs crentes, que senão já ia o mar de suar a vida dela, porque a vida dela era uma maldição. E Jesus fica lá para ter um tempo de qualidade com ela, ainda manda os discípulos comprar pão. E a mulher chega toda dona de si, porque toda ferida que não é curada é arrogante. Então quando você vê uma mulher muito assim, não faz assim também. Já diz, tem misericórdia dela, Jesus. Vai dar boa. Ela só precisa encontrar contigo e ser curada de verdade. Mas pastora, tá na igreja. Ih, querida, tem gente que mora na casa de pão e vive morrendo de fome. Podia ser curado, mas às vezes é convencida, não é convertida em algumas áreas da sua vida. Cada área da nossa vida precisa passar pela verdadeira conversão. A libertação nos ensina isso. Porque converter vem da palavra convergir. É você estar andando para esse lado, você viu que está errado, você precisa fazer uma conversão e começar a andar para o lado certo. Mas se vem na igreja e continua do mesmo jeito, não fez a conversão ainda disso. Precisa ser tratado. Aí Jesus desce no nível dela e diz, mulher, dai-me de beber. Como é que falava aqui, Itajaí? Como é que fala assim? Dá um gorpinho de água? Um golinho? Como é que fala aqui? Um golinho. Ô, estimada, dá um golinho de água pra mim. Mas ela tá armada até os dentes. Dá uma olhada em Jesus e diz, como pode tu, sendo judeu, pedir água pra mim, uma mulher samaritana? Tu não sabe que os judeus não se dão bem com os samaritanos? Ah, como eu amo Jesus e como eu aprendo com ele. Porque Jesus não responde naquela altura, Jesus desce ainda mais. E ele vai usar uma arma infalível com as mulheres. Independente de temperamento, toda mulher curiosa. Jesus olha e diz assim, ah, se tu soubesse quem fala contigo, tu pedirias água, e eu te daria uma água que tu nunca mais terias sede. Uau! Na hora, ela já desce o nível e se desarma e diz, Senhor, que água é essa? Me dá um bocado dessa água, Senhor, que eu moro longe, tenho que vir no poço todo dia. E aí Jesus começa o diálogo com a mulher que estava armada vai se desarmando. E daqui a pouco eles começam a ter um papo teológico. Ela pergunta para ele onde é que os verdadeiros adoradores devem adorar. É aqui no Monte Gerizim, em Jerusalém. E Jesus diz uma frase célebre, os verdadeiros adoradores, aqueles que o Pai procura, adorarão em espírito e em verdade. Ai, Jesus, ele é querido com as mulheres, pastor, então ele passa a mão na cabeça? Nada, é bem querido, até ganhar a atenção dela. Depois ele vai na
veia, pontual e certeiro. Quando ela começa a perguntar uns negócios mais profundos, ele diz: vai pra casa, chama teu marido. Ele não chamou ela de sem vergonha. Ele não chamou, não vou falar os outros nomes, mas ele só disse: vai pra casa e chama teu marido. Aí é uma coisa que ele ama quando você é verdadeira. Ela olha e diz: Senhor, eu não tenho marido. Pronto, ganhou o coração de Jesus. Eu falei um pouquinho pra vocês de manhã do meu próprio testemunho, quanto tempo eu aprendi a ser uma boa religiosa, fazer de conta que estava tudo bem. Mas o dia que ele me confrontou e eu falei: então eu quero me sentir filha, me ajuda. Pronto, ganha o coração do Pai, a verdade. E ele diz: é verdade, agora é verdade o que tu falou. E aí Jesus vai revelar a vida dela. E para encurtar essa conversa, porque eu não estou pregando dessa mulher, só fui pincelar, mas eu já me empolguei com ela. A Bíblia diz que quando Jesus termina a conversa com a mulher, aquela que tinha um bocado de marido, a ligeira, mas ao mesmo tempo que ela ligeira era tão ferida que nenhum conseguia ficar com ela, porque naquela época a mulher não podia pedir divórcio. Então se ela já teve tudo aqueles maridos e o que ela tinha não era dela, quer dizer que ela foi rejeitada algumas vezes. Foi mandada embora algumas vezes. Você imagina o tamanho da ferida. Mas num papo com Jesus, quando termina a conversa, a mulher sai dali missionária para os samaritanos. Que Jesus é Jesus. A gente já quer transformar a irmã por fora e já começa com um monte de coisa e não consegue enxergar que é o Espírito Santo que está mudando ela por dentro. Porque quando ela termina todo o papo com Jesus, a Bíblia diz que ela já sai contando para tudo os samaritanos. Devia ser uma sanguínea, né? Que a sanguínea é assim, irmão, ela recebeu um negócio, ela sai, ela vai falando da agora. Vocês que vieram com as sanguíneas podem escutar, elas vão falando até em casa agora. Vocês vão ter que escutar as pregações tudo no replay. E principalmente o que tocou ela, aquela mensagem, guria, aquela hora da oferta, meu Deus. E elas vão pregando, parece que as amigas que estavam aqui não escutaram nada, porque elas vão pregar tudo de volta. Aí a melancólica tenta falar, mas ela vai dizer: eu tava, e tu tava lá junto e tu escutou, guria, porque ela já completa a frase e vai pregando o resto. Cada ela sai gritando para toda a cidade: gente, encontrei um profeta, ele revelou a minha vida, vocês têm que conhecer ele também. É assim que Jesus faz com a gente. A história dessa mulher, a gente não sabe nem o nome, para você ver o valor que davam para elas naquela época. Ninguém nem perguntou o nome da irmã aqui para escrever o nome dela. É a mulher do fluxo de sangue. Do Jairo não, o Jairo. E ainda o cargo dele, chefe da sinagoga. E a mulher do fluxo de sangue. E se fosse perguntar, iam dizer uma intrusa, intrometida, que entrou no meio da conversa, porque o Jairo chegou primeiro. Ai, como eu amo Jesus, gente. O chefão chegou primeiro e falou: minha filha está quase morrendo. E Jesus disse: eu vou na tua casa contigo. Estão caminhando, entra a mulher no meio da história. Você imagina quanto ela se preparou para chegar até onde Jesus estava? Porque eles estavam caminhando, não tinha uma igreja, não tinha uma entrada linda que nem essa que vocês entraram, um monte de menina querida rindo pra gente, abraçando, tinha nada. Mas a minha mãe também me disse uma frase que se tornou uma coisa muito poderosa na minha vida. Ela dizia: filha, quando a gente quer muito uma coisa, a gente dá um jeito. Quando não quer, dá desculpa. Essa mulher queria muito ser curada. Ela enfrenta todos os percalços. Ela se prepara para encontrar Jesus. E olha que não tinha absorvente naquela época, né? Agora você vai no mercado, tem um corredor inteirinho só de absorvente. Eu tenho uma dó quando elas mandam o marido comprar. É a coisa que eu mais olho nos mercados. Quando eu vou fazer compra, tem uns homens perdidos lá. Com aba, sem aba. Seco, suave. Perfumado, sem perfume, mais estreito atrás. Fluxo intenso, leve e moderado. E eles estão lá. Glória a Deus que agora tem um WhatsApp, né? Eu só vejo eles batendo foto. E mandando. E ainda se bobear, compra errado. Faz isso não, minha irmã. Facilita a vida deles, tadinho. Compra logo aquele que tu gosta. Mas não tinha essa facilidade, não tinha. E ela se prepara. E segundo a história de Eusébio de Cesareia, um dos pais da igreja primitiva, conta, essa mulher, ela morava próximo a Cesareia de Filipe, e ela vai encontrar com Jesus próximo a Cafarnaum. Isso dá aproximadamente 50 quilômetros. Irmãs, se fosse nos dias de hoje, com as estradas que nós temos hoje, com esses tênis maravilhosos que existe hoje, aqueles que impulsionam a pessoa, né? Não tem uns que chute, que a gente pisa, vai... A coisa confortável, uma maravilha. Estradas boas, né? Talvez 50 quilômetros não seja uma caminhada assim. Eu moro em Joinville. 50 quilômetros dá de Joinville a Barra Velha. Não sei daqui aonde daria 50 quilômetros, para ter uma ideia.
Um pouco pra frente ainda de Itapema, né? Deve dar uns 30 daqui a Itapema, né? Tijucas, ó. A Maquele falou que seria de Itajaí a Tijucas. Pra uma mulher bem preparada, não é meu caso, né? Mas assim, pra vocês, tu ia, Séries, eu acho. Eu ia, de Gavazinho, talvez, até no viaduto ali. Já ia me deitar um pouco. Mas a mulher empreendeu essa caminhada de 50 quilômetros. E eu acho lindo, o evangelista Marcos relata um detalhe a mais. Ele diz que no caminho, quando provavelmente a força falhava, quando provavelmente a fraqueza batia, quando o desespero chegava, ela pregava para ela mesma. Ah, minha linda, pregar para os outros às vezes não é tão difícil não. O difícil nessas horas é a gente pregar pra gente. Ela dizia: se eu tão somente tocar na orla do seu vestido, eu vou ficar curada. 50 quilômetros profetizando: se eu tão somente tocar na orla do seu vestido, eu vou ficar curada. Eu não sei como é que você veio para Itajaí hoje. Eu não sei o que você veio profetizando no carro, eu não sei o que você veio dizendo, mas eu quero te dizer que o Pai está na casa, que esse mesmo Jesus caminha aqui, e se a tua fé te trouxe aqui, você vai tocar nele nessa noite. Ela chegou no meio da multidão. Ninguém recebeu ela. Você tá vendo como não pode dar desculpa? Eu não vou mais lá porque ninguém me viu. Cheguei lá, nem olharam pra mim. Aquela que já é desconfiada assim por natureza, né? Ai, com a outra arrumaram até lugar. As mais dramáticas já vão dizer: eu fiquei lá jogado igual uma cachorra. Não, nem me olharam na minha cara. Importante é que papai te viu. Olha pra essa mulher do teu lado e diz: o pai viu nós aqui. O pai te enxergou aqui, minha linda. Tá tudo certo porque a casa é dele e ele te viu. É isso que importa. E quando ele esconde a gente, ele esconde, minha linda. Quando ele quer te esconder, ele vai te esconder. Tu pode estar onde tu for, ele vai te esconder. Ninguém vai te ver mesmo, porque tem tempo que é tratamento. Mas também quando ele quer te mostrar, ele te mostra e acabou. Ninguém mais te esconde. Pode se esconder que eles vão te achar. Porque com ele é assim. Ela chegou, entrou no meio da multidão. Pensa o medo, o desespero. E se alguém me reconhece? E se alguém grita imunda? Vai ser mais uma humilhação em público. Mas a fé era maior do que todos os medos. Sabe, querida, tem vez que a gente tem que ir com medo mesmo. Tem medo que tu dá uma ordem e ele sai. E tem uns que é perseverante. E daí, pastora, vai com medo mesmo. Foi uma das coisas que Deus me fez aprender a lidar. Tem vezes que tô com medo, mas vai com medo mesmo. Se eu ficar, vai sair o medo? Acho que não. Então vou com medo mesmo. Mas vai que dá tudo errado. Ai, daí. E se chega lá e tu passar vergonha? Grandes coisas. Esse ditado que tu escuta bem: morri da vergonha. É só uma alegoria. Nunca vi ninguém morrer literalmente da vergonha. Que vergonha que eu passei. Morreu. Não morreu nada. O que morre é o orgulho. Porque tem muita gente que diz que tem vergonha e que é tímido, mas não é nada. É um orgulho enrustido. Mas e se eu ir lá e dar um branco? E daí, deu um branco? Tu pega e diz: irmãs, me dê um branco. Sem mais nada que eu ia falar. Vamos só levantar e fazer uma oração. Passa um vergonhão. E faz o quê? Trata a vergonha. Vai pro secreto e fala: pai, o que deu? Falasse que tinha um chamado, um propósito, fui lá e dei um branco. Tá querendo me ensinar? Que alguma lição vai aprender. O que tá querendo me ensinar? Primeira vez que eu fui pregar num culto de domingo na minha igreja, aconteceu uma coisa comigo. Eu sempre tive o hábito de escrever as minhas mensagens. Eu tenho caixas e caixas escritas das mensagens que Deus me deu ao longo desses anos. E eu fui tudo a boba, Bambinete, com meus bolsinhos. Naquela época eu pregava com os bolsos bem grandes, porque a teologia me ensinou. Tinha que ter o texto, contexto, tema, introdução, tópico 1, tópico 2, tópico 3, conclusão. Tinha que ter começo, meio e fim. Fui toda boba, tudo escritinho. Cada um se ajuda de um jeito, né? Que às vezes também a gente viaja no texto, né? Então eu escrevo, até hoje eu escrevo. Porque eu escrever memoriza. Aí cheguei lá com a minha folha toda boba, uma confiança na folha. Aí o pai trata: aonde está a tua confiança? Cheguei segura, porque estava tudo escrito. Eu sabia onde
onde eu ia naquele texto e pensei, hoje eu vou arrasar. Eles vão ver como eu sou pregadora, gente. Cheguei lá e cumprimentei a igreja e já entrei no texto e entrei na introdução e tava calor, Joinville é quente, era verãozão, aquelas igrejas de madeira baixinha, aleluia, com aqueles ventiladorzão, com aquelas hastes de madeira desse tamanho, tinha um em cima do pregador, que eu não sei porque eles faziam uma coisa dessa, para fazer vento na muleira do pregador. A gente ia pregar, tinha voz, saía de lá miando igual um gato, que tudo suado, levantava uma ventaninha na cabeça e eu comecei a pregar. Aquela época não tinha os clipes nem post-it, irmão, era uma folha mesmo dentro da Bíblia. Eu tô pregando uma empolgação, a igreja já tá dando glória, e daqui a pouco o irmão liga o ventilador sem eu ver, e deu 2 giradas naquele negócio e a folhinha e eu só acompanhei com os olhos ela entrando por debaixo dos bancos do círculo de oração e foi-se embora. E eu falei, ai meu pai, pensei. E eu terminei a frase que eu ia falar. E me deu um nervoso na hora, me travou tudo. Olhei para a Bíblia, não tinha mais letra na Bíblia, sumiu tudo. Olhei para a igreja e agora eu não sabia mais se eu estava na introdução, no primeiro tópico, mas era o pai tratando, isso é tratamento. E me deu um nervoso e eu não sabia mais o que eu fazia. Eu olhei para a igreja, aí baixei a cabeça, de apavoro. Mas glória a Deus que sempre tem aquelas irmãs abençoadas, ungidas. Essa geração ainda precisa aprender com aquelas mulheres, porque essa geração é uma geração de críticos. Se o cantor erra uma letra, se ele sair um pouquinho do tom, se a pregadora deu uma perdidinha, tu viu que perdida que ela deu feia? E se botar na internet, então agora é o tribunal, né? Não precisa mais o tribunal de Cristo. Esse povo vai dar conta um dia, gente. A Bíblia diz que nós seremos julgados por todas as nossas ações. No céu não tem um livro de intenção. E tem gente que diz, mas é que ele conhece a intenção do meu coração. No céu não tem livro de intenção. No céu tem livro de ação. Seremos julgados. E quando eu estou aqui, eu falei, e agora, meu bom Jesus amado, o que eu faço da minha vida? Eu só pensando, a lágrima já correu na hora, porque sanguínea tem um lado dramático, né? Eu falei, ai meu pai, ai Jesus, tem misericórdia de mim. Uma irmãzinha daquelas, a minha dirigente do círculo de oração, mulher de Deus, ela percebeu o que tinha acontecido. E ela já disse lá do meio, usa a tua filha, pai. Que tem as chefes de gangue marvada, mas tem as convertidas. Aquela era convertida. Ela deu esse grito, já cutucou do lado. A outra já disse, eita glória. E a outra já emendou, fala Jeová, Deus de mistério. E começaram a botar fogo na igreja. E eu tremilicando, e a igreja já pegando fogo e dando glória, aleluia. E enquanto eles estão dando glória, aleluia, o Espírito Santo fala comigo. E ele diz assim, tu tá só começando. Até onde tu tá disposta a ir por amor a mim? Tu tá disposta a passar vergonha por amor a mim? E quando ele falou aquela frase no altar, de cabeça baixa, eu disse, meu lindo, eu dei a minha vida para ti, e se eu tiver que passar vergonha, eu vou passar vergonha, aconteça o que acontecer. Se não der para pregar hoje, eu vou orar e vou descer, mas eu nunca vou deixar de pregar a tua palavra. E quando eu levantei a cabeça, olhei para a Bíblia, estavam as letras tudo lá de volta, e eu lembrei, gente, foi lindo o que Deus fez. A folha não estava ali, porque os irmãos estavam catando a minha folha ainda, mas eu olhei para a Bíblia, e aí eu lembrei do que ele falou do Espírito Santo. Ele disse, eu vou para o Pai, mas eu vou rogar o outro Consolador, ele vai vir, e ele vai te fazer lembrar, não é adivinhar. Se tu não estudar, ele não vai te lembrar de nada. Se tu não ler a palavra, do que ele vai te lembrar? Ele vai te lembrar de tudo que eu... E quando eu olhei para a palavra, parece que eu vi a minha folhinha, e eu peguei o fio da meada de novo, achei o tópico que eu estava, e já comecei a pregar de volta, e eu mal comecei a pregar, acharam a minha folha. Veio o irmão lá e botou a folha de novo em cima da Bíblia. Eu disse, aleluia. Mas eu entendi a lição. Eu aprendi a dependência dele. Tu pode escrever, tu pode estudar, tu pode fazer o que tu quiser. Só que quando tu chega aqui em cima, tu não pode ficar preso. Tu não pode ficar presa. Aqui nesse altar tu diz, faz do teu jeito, querido. Teu jeito é perfeito. Às vezes tu vai ficar só na introdução, tu não vai nem conseguir entrar em tópico nenhum, mas tu estudou, mas aí desce a revelação, aí você entende o que é ministrar debaixo de uma revelação da palavra. Chora lá, baixei. Deixa eu voltar para a mulher para nós concluir. Provavelmente essa mulher teve que andar de gatinho ou de joelho atrás de Jesus. Como a pastora Esther disse, ela já sabia das leis, ela não podia tocar no manto dele, ela não queria
torná-lo impuro. Ela vai tocar na orla, na franja das suas vestes, aquela que tocava o chão. Como que alguém vai tocar lá naquela franja de pé? Não foi de pé não, linda. Depois de 50 quilômetros bem andado, depois de 12 anos sofrendo, ela não tem problema nenhum de descer mais um pouquinho, e mais um pouquinho, e mais um pouquinho. É que a gente está querendo tocar nele de pé, pulando. E às vezes ele está só olhando para a gente, dizendo: eu estou só esperando tu descer mais um pouco. Chora. E a Bíblia diz que quando ela toca, ai irmãs, eu fico encantada com essa parte. Quando ela toca na orla da sua veste, foi instantâneo, instantâneo. Tocou! A Bíblia diz que ela sentiu no seu corpo, e a mulher sente. Quando você está com um fluxo intenso, e por algum motivo você sente, não sente? Ela tocou, e ela sentiu. Eu fui curada. Uau, eu fui curada, e eu nem posso gritar. Eu fui curado, eu fui curado. Mas Jesus sentiu na mesma hora. Uau! E é muito extraordinário, porque Jesus sabe discernir um esbarrão de um toque de fé. O Pedrão, ainda não tinha sido cheio do Espírito Santo, né? O sanguíneo hemorrágico que pulava as palavras da boca dele. Jesus diz: alguém me tocou. E ele diz: fosse o nosso adolescente de hoje, né? A multidão te aperta e te oprime, e tu pergunta quem me tocou. Jesus repete: eu vou desenhar para ti, Pedro. Alguém me tocou. Não foi um esbarrão, não foi por acaso. Você está entendendo o que ele está falando aqui nessa noite? Alguém me tocou, porque de mim eu senti que saiu virtude. Chora lá, macaçu, Amanda. Alguém me tocou. Ok, ela tocou e foi curada. Jesus sentiu que ela foi curada. Não estava tudo resolvido? Tava. Para que Jesus precisava parar? Ela foi para ser curada da hemorragia, estava curada. Jesus teve a confirmação que ela estava curada. Tá tudo certo. Não tá. Porque Jesus não começa nada para deixar pela metade, minha linda. Talvez o primeiro toque de fé você já deu. Talvez você já foi curada de algo que só Jesus podia curar. Mas tem algo aqui dentro, porque o que era aparente no corpo, ela foi curada na hora. Mas Jesus queria ir além, e ele fica esperando. Aí você imagina Jairo nessa altura do campeonato. Jesus para a multidão tranquilamente. Porque o que nos apavora, para ele é tranquilo. Sabe por que é tranquilo, minha linda? Porque lá da eternidade, lá de cima, a visão é privilegiada. Porque passado, presente e futuro é uma lei só para nós. Para ele não existe. Ele já viu tudo, ele vê o agora, ele já vê como termina. Por isso que só a gente é pego de surpresa. Ele não é pego de surpresa. Ele já sabia como a história toda terminava. Então ele está tranquilo. Alguém me tocou. E também não expõe a mulher. Porque tem umas pessoas que vêm para um lugar desse de cura e já vem às vezes com uma bobiça de casa, porque já pegou barda. Tem vezes que Deus vai lá e vai tocar, mas tem umas pessoas que já ficam com as bardas gospel. Eu vou lá, mas ele tem que usar a pregadora. Tem que me apontar lá de cima. Ou ele tem que usar tal profeta, tem que vir marchando, me achar aqui. E ele está falando na palavra, ele está tocando, o louvor está fluindo, ele está curando, e ela não toca, passou do lado, a oportunidade vai e ela sai do mesmo jeito. Até que a Bíblia diz que ela, vendo que não podia mais se esconder, agora ela vem na frente de Jesus. O toque foi por trás. O medo, a vergonha, a dor faz chegar de longe, mas quando se revela tem que ir na frente, tem que olhar nos olhos, tem que dizer por quê. Que Jesus queria curar a alma daquela mulher, e para curar a alma precisa falar. Você viu que a pastora Tânia falou aqui ontem sobre confessar, trazer para a luz o que estava na treva. Ela vai na frente de Jesus, e um dos evangelistas diz assim: e contou-lhe toda a sua verdade. Minhas lindas, eu não sei, não consigo analisar pelo pouco que fala dela, se era uma melancólica, uma sanguínea, uma colérica, uma fleumática, não sei. Eu sei que ela estava 12 anos sem falar. E o que Jesus faz enquanto ela está falando? Nada. Olha que ensinamento para os varão. Quando elas estão falando,
Só escuta elas. Elas vão achar a solução só falando. Se você só ouvir com empatia, que às vezes já quer, o homem é muito direto, já quer dar resposta, escangalha. Jesus está ouvindo ela, ouvindo ela. Se a mulher precisa falar de 6 a 8 mil palavras, pensa 12 anos sem conversar com a amiga, sem tomar café, sem falar, pastor Esther da minha alma. Agora ela quer contar tudo para Jesus. E se ela é melancólica, então ela vai contar em cada detalhe, cada dor, cada choro, cada dia que ela escreveu no caderno, que já devia ser um pergaminho. Ela vai contar tudo para Jesus. Ela está contando tudo para Jesus. E Jesus escutando ela, ele tem o tempo do mundo. O Jairo tendo um ataque. Era um colérico, então já estava sapateando, já tinha feito um buraco no chão, já tinha excomungado aquela mulher no espírito, dizendo: essa intrometida, miserável, entrou no meio da minha história. Minha filha está não morre, essa mulher não para de falar. Ah, meu pai, eu brinco, né? Agora é uma brincadeira da pastora Sara. E eu digo que ela falou tanto, mas tanto, que deu tempo da menina morrer. Que a Bíblia diz que enquanto ela está contando, a menina morre na casa de Jairo. Aí vem um secretário incrédulo. Sempre tem, quando você está caminhando com Jesus, quando você está num tete a tete com ele, o negócio vai longe, sempre tem um que vem e diz: larga a mão disso, gente. Tu vai de novo naquele congresso da Mevan, desde quinta-feira, você é doida? Vai ficar no sábado ainda? Guria, vão mais cedo para casa. Vamos sair mais cedo para agendar uma voltinha em Balneário. Sair mais cedo para dar tempo de nós ir jantar, não sei da onde que elas acham cada coisa. Mas veio pra quê, afinal? Tu veio pro congresso? Tu veio pra tocar nele? Ou tu veio dar uma turistada por aqui? Porque tem que saber pra que veio. Porque turista é turista, vem e volta, vai e volta, vai e volta. Aí a gente entende. Mas tem aquela que diz: eu vou lá, e aconteça o que acontecer, eu não vou sair de lá sem tocar nele, sem sentir ele me tocar. Eu vou ficar do começo ao fim, eu vou entrar e eu vou ficar. Se não der para comer, eu não como. Se não precisar, eu não vou, eu vou ficar até a última palavra. Ele vai liberar uma palavra que vai me tocar, e eu só preciso de uma palavra dele. Então recebe para você essa palavra. Cheira lá baixou. Alguém diz: não incomoda o mestre. Mas Jesus ainda está falando com a mulher: tua filha morreu, Jairo, nem incomoda o mestre. E Jesus está lhe dando atenção para ela. E quando ela termina de falar tudo o que ela tinha para falar, Jesus é pontual, sucinto. E é a única vez nos evangelhos que você escuta Jesus chamar uma mulher de filha. Ela não tinha mais nada, gente. Ela não tinha mais recurso nenhum. Ela não tinha mais saúde. A alma dela estava dilacerada. 12 anos sem uma conversa, 12 anos sem receber uma palavra de carinho, 12 anos sem ser lembrada que era amada, que era querida, que ainda era vista. 12 anos. Jesus olha para ela e diz: filha. Só quem já teve uma experiência de verdade com a paternidade dele sabe o que essa palavra carrega. Filha! Tu pode não ter nada, mas a fé que havia em ti foi ela que te curou. Gente, quem sabe se fosse algum pregador da atualidade, não ia querer promover o nome, dizer: vai lá dar testemunho e me marca, diz que fui eu que orei. Hashtag fui eu. Mas Jesus é Jesus, gente. Ele consegue ver qualidade onde ninguém vê nada, só vê defeito. Mas pastor, eu não tenho nada, eu sou a menor da minha casa. É a síndrome, né? É a síndrome do Elias, só eu fiquei. É a síndrome do menor da casa do meu pai. Mas ele olha e ele vê o que ninguém vê, e ele diz: filha, foi a tua fé. Ele nem disse: fui eu que te curei, é Jesus. Ele diz: a tua fé te salvou. Vai em paz para tua casa. Aplaude ele, aplaude. E a filha de Jairo, pastora, tá morta, morreu, morrida. Mas Jesus não vai deixar aquele negócio pela beirada do caminho, não. Quando ele volta para Jairo, vocês imaginam o desespero. A gente não sabe porque não tem todo o diálogo, mas o que ele libera é crer. O que Jesus diz para Jairo? Crer somente. Às vezes a gente quer que ele fale um monte de coisa, e ele vai liberar uma palavra: crer somente. É simples. Tudo é possível ao que crê. Crê somente. Mas já morreu, bora lá para tua casa. Quem disse que a morte é páreo pro dono da vida? Mas morreu. Mas eu não disse que eu ia na tua casa? Eu vou na tua casa. Mas Jesus, no meio do processo, acabou as esperanças. Morte é fim da linha, acabou o jogo.
Não tem mais jeito, Jesus. Ei, nós estamos falando de Jesus. Olha para tua amiga aí e diz para ela, só aguenta mais um pouquinho. Ele já está indo na nossa casa. Chega na casa, está todo mundo chorando, o luto já está imperando. A desesperança, a falta de fé. Acabou, não deu tempo de Jesus chegar. Ele foi interceptado no caminho. Ah, pastora, se não fosse aquela tribulação, eu não estava vivendo isso hoje. Ah, pastora, pra que eu fui fazer aquilo? Ah, pastora, olha, se alguém não tivesse me atrapalhado, eu estava indo tão bem, estava tudo dando certo no meu plano. Jesus já tinha dito que ia ser, mas aí entrou alguém pelo meio e agora está tudo acabado. Não. Quando ele entra na casa, a primeira coisa que ele vai fazer é tirar para fora todo mundo que não cria. E eu quero liberar uma palavra profética para mulheres em especial aqui nessa noite. Deus vai tirar algumas pessoas que têm andado com você, mas que não estão sendo usadas para te promover, para te empurrar para o teu propósito. De algumas mesas ele vai te mandar levantar e nunca mais tu vai voltar para ela. E você precisa entender, porque ele está falando aqui, e eu estou falando pela parte de Deus, isso é profético na vida de algumas mulheres aqui. Você precisa entender essa palavra. Deus vai arrancar algumas pessoas da tua volta. Talvez vai doer, mas não está contribuindo para o teu propósito. Você sabe, no fundo você já sabe, mas você está com aquela dor, sabe, de sair, de soltar, de largar, de levantar. Pois ele te trouxe aqui para te falar: eu vou tirar, eu vou limpar. Talvez vai contar no dedo só quem vai ficar, porque nem era todos os discípulos ainda que estavam lá dentro. Aí ele dá uma ordem, pega na mão da menina. Só a vida é capaz de falar com a morte. Só a vida é capaz de falar com a morte, e a morte tem que retroceder. E ele diz: menina, eu te digo, levanta-te. Estava morta, estava até Jesus chegar. Agora eu quero levantar uma outra palavra profética aqui. Tem mulheres que vão sair daqui nessa noite com uma palavra de ordem e de vida para dentro da sua casa. Você veio aqui, mas tem alguém morto lá dentro da tua casa. Não consegue ouvir Jesus, não consegue se relacionar com Jesus, não fala direito contigo, não te trata direito. Morto não sabe falar, morto não é capaz de ouvir, mas você veio aqui para se deixar curar. E eu quero liberar em nome de Jesus essa palavra de autoridade espiritual sobre a tua vida agora. Tu vai entrar em casa hoje pisando firme e dizendo: a vida chegou nessa casa e a morte bate em retirada. Espírito de morte, sai da minha casa. Espírito de morte, sai do meu casamento. Espírito de morte, sai da vida do meu filho, sai da vida da minha filha. Eu sou geradora de vida. Eu fui lá e me encontrei com ele, eu toquei nas vestes dele e eu vim profetizar vida. Fica de pé, fica de pé. Profetiza vida dentro da tua casa hoje. Não acabou não, não acabou enquanto Jesus não diz que acabou. Tem vida aí. Aonde tinha morte, a vida chegou. E Jesus traz a menina viva, entrega para os seus pais. Jesus estava dizendo: ei Jairo, eu vi quando tu ficou nervoso. Ei Jairo, eu vi quando tu quase teve um treco. Ei, eu vi quando tu duvidou que eu era capaz de fazer. Eu vi. Mas mesmo assim eu quis vir contigo. É a última noite, minha linda, para tu entregar o que ainda não entregou até agora. Deixa ele te mostrar, deixa ele te levar para essa cena dessa palavra que foi ministrada. Sim, imagine, deixa ele te levar nessa cena. Quem sabe você se identificou com a mulher, porque é algo muito profundo que você precisa para você. Deixa ele começar a mostrar para ti agora as vestes dele. Mas essas vestes hoje estão salpicadas com o sangue vertido naquela cruz, que vai muito além de te curar do teu corpo físico, é capaz de te salvar, de te restaurar. E você precisa tocar nela nessa noite. E se tem alguma mulher aqui, enquanto você fica assim com teu olho fechado falando com ele, quem sabe você conhece Jesus de ouvir falar, mas você nunca tocou nele de verdade. Quem sabe você nunca fez uma entrega de verdade da tua vida. Quem sabe você nunca confessou ele como Senhor e Salvador de verdade.
Quem sabe você segue uma igreja, uma religião, quem sabe você vai em eventos, mas você nunca disse com a tua boca: Jesus, eu quero receber o teu sangue que é capaz de me limpar, e a partir de hoje eu quero ser a tua filha, porque a Bíblia diz no Evangelho de João que a todos quantos creram, Ele dá o direito de se tornar filha. Se você está aqui, está ouvindo a voz dele agora e está dizendo: pastora, eu preciso fazer essa oração, eu preciso entregar minha vida para Ele de verdade, sai do teu lugar agora e chega diante desse altar. Eu quero orar especialmente por você. Se você trouxe uma amiga e você sabe que ela ainda não fez essa entrega, pergunta para ela, aponta para ela e diz: amiga, é a tua noite, a morte vai sair da tua vida. A Bíblia diz que o espírito do homem está morto nos seus delitos e pecados, mas pode ser vivificado por causa do sacrifício de Cristo. Quem sabe tem uma preciosa aqui que já foi filha, mas foi para longe do pai, morreu espiritualmente e está ouvindo a voz dele agora. Ele está te chamando à vida agora. Ele está olhando para ti e diz: eu ainda tenho propósito. Foi você que fugiu, eu nunca saí do meu lugar, e você quer reconciliar com ele. Sai do teu lugar agora. Eu não vou insistir porque eu preciso orar. Você não pode sair daqui na dúvida. Se você não tem certeza que você já o confessou como Senhor e Salvador, chegue aqui diante desse altar dizendo: eu me rendo, eu te recebo como meu Senhor e Salvador. Comece a dizer: eu recebo o teu sangue, eu recebo o teu sangue que me lava e me limpa. Eu quero ser a tua filha, eu quero que tu seja o meu pai. Eu quero liberar uma palavra de Deus sobre vocês nessa noite. Está acontecendo salvação e reconciliação, mas tem mulheres que vai começar a sentir a cura agora no seu corpo físico. Eu quero declarar cura sobre a tua vida agora em nome de Jesus. Receba saúde em nome de Jesus. Jesus te dá saúde agora. Jesus pode tocar agora no teu interior, aonde tem uma mulher sofrendo aqui nessa noite, quem sabe com uma doença incurável. Há uma unção de cura nesse ambiente, há uma unção de cura nesse ambiente. Comece a sentir a cura agora no teu corpo. Nós estamos dando uma ordem agora em nome de Jesus. Toda doença, toda enfermidade, todo espírito de enfermidade, sai agora, sai agora, sai agora. Receba a cura, receba a cura. Você pode levantar as tuas mãos agora. Se você pode, comece a orar em línguas agora. Este ambiente está impregnado com a glória dele. Este ambiente está impregnado com a unção de cura. Já curado agora. E se você sentir a cura, comece a se alegrar. Você precisa sair transbordando daqui. Como Maria
Ele se importa com você, Ele compreende seu caminhar. Nunca vi um amor tão grande assim. Ele não desistiu de você, Ele se